Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você aqui como ficar uma semana inteira, 7 dias sem comer pão. Muitas pessoas me perguntam, Patrícia, será que eu consigo tirar o pãozinho do meu dia a dia? A gente já sabe que o pãozinho, não só ele sozinho, mas com o que a gente consome, pode fazer com que a gente ganhe muito peso ou esteja prejudicando seu processo de emagrecimento e principalmente a sua saúde. Então eu trouxe aqui algumas dicas de como fazer isso com ideias legais para você substituir o pão aí na sua casa. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, tem um vídeo novo todos os dias. Você vai adorar, com certeza. Tem uma playlist inteira que chama Não Coma Pão, onde eu tenho várias receitas super saborosas que se encaixam mais ou menos nesse lugar do pão aí no dia a dia. Vou deixar essa playlist aqui embaixo para te ajudar. Se você não sabe, a descrição, que é onde vai ficar essa playlist, aqui tá o nome do canal, o nome do vídeo, desculpa, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba com várias informações e essas receitinhas que eu acho que vão te ajudar a chegar ao fim desse nosso desafio aí dos 7 dias sem pão. Então, aproveita também e se inscreve me segue lá no Instagram, se você não me segue ainda lá. Eu tenho muitas dicas e novidades diferentes, é o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir. Essa questão de tirar o pão da alimentação, né? Muitas pessoas falam pra mim, Patrícia, precisa ser tão radical assim, tirar o pão da minha alimentação, eu amo um pãozinho de manhã. Mas o grande problema é a qualidade do pão que a gente costuma consumir no dia a dia. Eu acho que, né, vou chutar, mas acho que 90% das pessoas que consomem pão não fazem o próprio pão em casa, né? Se você faz, me conta aqui embaixo e coloca a sua receita. Mas normalmente ou a gente compra aquele pão industrializado, de saquinho, pão de forma, ou você vai lá na padaria e compra o seu pão. E aí tem algumas questões relacionadas ao consumo desse pão industrializado que a gente tem que falar. É que, primeiro, no caso dos pães industrializados de saquinho mesmo, né, que a gente fatia, é aquele pão de forma. Aquele pão de forma, normalmente, mesmo os integrais, o primeiro ingrediente não é a farinha de trigo integral. Então, muitas vezes contém farinha de trigo integral, mas não é em maior proporção. Então, ele acaba continuando tendo o índice glicêmico, acaba que ele continua tendo o índice glicêmico muito alto, pode dar pico de insulina. Esse pico de insulina vai fazer com que você acumule mais gordura central abdominal, vai fazer com que você tenha mais fome depois de rebote, porque abaixa muito rapidamente os níveis de glicose do seu plasma. Isso também acontece com o pãozinho da padaria, e ainda mais o pãozinho da padaria, o pãozinho francês, aquele quentinho que acabou de sair. Muitas vezes eles colocam um bromato para crescer mais e render mais o pão e ficar mais barato, né, em termos de custo por quilo. Então isso acaba fazendo com que você tenha problemas de digestão, fique se sentindo muito inchado depois de comer pão, enfim, outras questões relacionadas. Lembrando também que muito pouca gente consome pão puro. Na verdade, a gente nem deve, né? Porque o índice glicêmico é muito alto. Mas a grande maioria das pessoas não faz escolhas muito saudáveis, assim, com o que acompanhar o seu pão. Então, normalmente é margarina, normalmente é geleia, normalmente é mortadela, presunto, queijo amarelo. Tudo isso vai acrescentar mais valor calórico para você também. Então, é muito interessante que a gente tenha opções mais nutritivas e que vão te dar uma grande saciedade para você conseguir abrir mão do pãozinho, pelo menos por 7 dias, para fazer um teste aí na sua vida. Quem sabe o que pode acontecer com relação à sua pele, ao seu intestino, à sua balança, né? Quando você consegue retirar o pãozinho, mesmo que sejam só por 7 dias. Aí a minha ideia para você é o seguinte: eu podia muito bem falar assim, vamos fazer um desafio aqui para todo mundo do canal, ficar 7 dias sem comer pão e você fica por conta própria. Mas resolvi te ajudar e trouxe aqui uma opção para cada dia. Você usa aí no dia que você mais quiser, que achar que tem mais tempo ou menos tempo, enfim, que são opções práticas e rápidas, que tem que ser assim, né? Porque o pãozinho normalmente entra de manhã, no meio da tarde, a gente tem muito tempo para ficar preparando alguma receita. Então, eu separei 7 receitas de segunda a domingo para te ajudar. Vamos começar então. Minha primeira ideia que você pode usar no substituto do pão, como um substituto do pão, é uma panqueca. Eu tenho muitas receitas de panqueca aqui no canal. Tem panqueca low carb, tem panqueca à base de aveia, tem panqueca com frutas, tem panqueca até com vegetais para você acrescentar nesses horários. Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist de panquecas para você ver, enfim, de repente você pode escolher aqui mais
te apetece, que você mais gosta, que acho que vai ser mais interessante para você testar em casa. Lembrando que a panqueca normalmente é muito rápida de fazer, a gente só mistura tudo na mão e grelha ela na frigideira, não precisa ter nenhum equipamento diferente e fica pronto muito rápido mesmo. Pensa que você pode optar por escolher no final, depois dessa lista aqui que eu te dei 7, você testando todo dia um diferente, de repente uns 2 ou 3 aí que você pode começar a usar normalmente na sua alimentação no dia a dia e todos eles são rapidíssimos de fazer. Segunda opção, ainda nesse estilo aí de coisas rápidas que você pode preparar no seu dia a dia, entra a crepioca, porque é muito rápido de fazer. Eu tenho receita aqui da crepioca com maçã, tenho receita de crepioca com cenoura também, da doce e da salgada. Então é muito interessante quando a gente tem essa variedade, porque às vezes a gente quer comer uma coisinha salgada de manhã, que colocar um queijinho junto, às vezes não, você quer uma coisa mais docinha, quer botar uma fruta. Então vou deixar essas receitas de crepioca aqui embaixo para te ajudar também. Uma terceira opção interessante, ainda nessa linha de crepioca parecida com ela, tem a aveioca. Eu tenho 2 receitas bem legais aqui no canal. Uma em que a gente só hidrata a aveia e faz ela bem fininha. E tem uma em que a gente coloca ovo para ela ficar mais altinha, sabe, mais fofinha. E aí acaba que dá mais saciedade ainda. Eu vou deixar essas 2 receitas aqui embaixo para você ir lá na descrição também. Quando a gente fala de café da manhã, eu acho que muitos brasileiros têm o hábito de consumir o cuscuz. Tem um vídeo aqui falando se cuscuz engorda ou emagrece, receitas, formas de você baixar o índice glicêmico do cuscuz, que a gente sabe que o índice glicêmico dele puro é muito alto, mas eu tenho 2 receitas bem legais aqui, sem cuscuzeira em nenhuma das duas. Uma que é o cuscuz de frigideira e outra que é o cuscuz que a gente faz em 3 minutinhos, quando você está completamente sem tempo e com combinações interessantes para baixar o índice glicêmico, acrescentando mais fibras, gorduras saudáveis. Assiste lá que você vai amar com certeza. Também uma outra ideia interessante é você fazer um pão de vegetais. Parece, ai meu Deus, fazer um pão, Patrícia. Você agora está me falando para fazer pão, isso não é para comer pão. Mas na verdade é um pãozinho que ele é à base de vegetais, não vai farinha de trigo. Você vai estar sabendo todos os ingredientes que estão ali nele. E ele não tem aquele fermento de padeiro, ou seja, você não precisa ficar esperando 2 horas para assar, mais 1 hora no forno. Ele é rápido de preparar, vai só o fermento de bolo, fica pronto muito fácil, então para um lanche da tarde é muito tranquilo. E se você acorda mais cedo, também dá tranquilamente para você encaixar enquanto você faz outras coisas de manhã. Vou deixar a receita aqui embaixo para você. Lembrando que esses pães vegetais, eu tenho receita aqui do pão inteiro mesmo, até tem um pão super gostoso, low carb com chuchu, que fica uma delícia, né? Com chuchu é uma forma diferente de você acrescentar vegetais diferentes em momentos que a gente não consome, eu sempre falo isso para vocês. Mas também tem umas opções muito legais para fazer na frigideira, em que a gente faz tipo um sanduíche, e esses são ótimos mesmo, porque dão muita saciedade. Fica lindo e fica uma delícia. Eu vou deixar aqui embaixo para você. Uma outra receita que eu adoro, eu acho que entra bem nesse lugar do pãozinho também, é como se fosse o meu pãozinho de ricota com ovo. A gente vai fazer como se fosse uma panquequinha. E a ricota é muito neutra. A gente consegue comprar ricota, pode substituir por cottage também, se você quiser. Ou qualquer queijo branco, na verdade. Até o queijo que eu faço aqui no canal. Você pode usar aquele queijo meu com 2 ingredientes. Se for sem sal, é muito bom, porque você pode usar tanto uma panqueca mais doce, como uma panqueca mais salgada. Esse pãozinho de ricota, que eu chamo de panqueca, porque fica redondinho, né? Mas ele fica com uma textura muito gostosa. Faz aí na sua casa e me conta depois. E por último, uma opção que eu adoro para os lanches da tarde, porque dão muita saciedade, são os pães de frigideira. Você pode fazer o pão de aveia, que eu tenho ele recheado com queijo, ou até mesmo a minha quesadilha de frango, que dá para botar vegetais, fica tipo um lanchão. É muito gostoso, muito nutritivo e vai te alimentar muito tempo. Às vezes substitui até um jantar, dependendo. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então, agora faz o seguinte, vem me conta aqui embaixo se você vai aceitar esse desafio dos 7 dias sem pão. E depois desses 7 dias, eu quero que você volte aqui e me fale quais foram as suas 2 receitas preferidas das que você testou. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!